E bem-vindos ao programa No Astral com Gabi, que vai ficar gravado também no YouTube. A gente ia começar direto a live no YouTube, mas a nossa convidada teve um problema técnico e pediu que fosse via Instagram, então estamos aqui no Instagram, né? E o assunto hoje é um assunto super sério, interessa pessoas que se identificam como homens, mulheres, neutros, enfim. A todos, porque todos nós tivemos uma mãe. No futuro talvez seja um robô, mas por enquanto uma mãe, uma avó. Então todos nós temos um gene X, então temos um lado feminino. E nós vamos falar sobre a ancestralidade e esse feminino. E para conversar sobre isso, eu vou chamar uma pessoa maravilhosa, a sacerdotisa Fabiana Carvalho, que trabalha com a cura desse aspecto. Nós vamos falar sobre a missão de ser a pessoa que cura gerações de problemas e que, se não cura, nós observamos na vida das pessoas a repetição desses problemas. Às vezes você vê uma pessoa dizendo assim: essa nova geração não quer nada com nada, só se envolve com drogas, porque no meu tempo, ninguém que tem abaixo dos 60 tem moral para dizer meu tempo, já começa por aí. A não ser que vivesse em Marte, né? Não no planeta. Né? Quem viveu na década de 70, nem no Emirados Árabes se usava burca. Era mini saia. Né? E na época do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, eu tenho uma coisa para dizer: o chuveiro não era elétrico. Só isso basta para a vida ser ruim. A gente não pode romantizar o passado. O passado era cheio de guerras, de abusos, de dores, de conflitos familiares terríveis e não tinha terapia. Por isso os espíritas diziam que era um lugar de expiação, porque não tinha solução. Hoje nós temos como sobreviver a uma série de coisas. E talvez tenhamos ficado mal acostumados. Fabiana de Carvalho, que hoje trabalha com essa cura do sagrado feminino, entende pra caramba de ancestralidade, é formadora de sacerdotes, é sacerdotisa de Umbanda, mas também uma médium incrível, uma especialista em filosofia, ou seja, tem uma mente maravilhosa. Eu vou chamar ela para a gente conversar e falar sobre esses temas tão polêmicos e que influenciam a nossa vida cotidiana, no momento onde está tudo muito caótico e as pessoas estão apelando para se empoderar através de uma magia maluca, né? Ou se entregar para uma religião mais doida ainda, ao invés de tratar, transformar, né? Tem pais que fazem macumbas para os filhos, tem filhos que não se libertam do tormento que viveram na mão dos pais. Então vamos falar sobre isso, né? Tô só tentando chamar a Fabi. Eu escrevi errado aqui, por isso que não estava conseguindo. Carvalho. Amorzinho, preciso de assessoria. Não tá entrando a Fabiana. Ela não tá aqui. Ela precisa estar aqui. Tem que mandar o meu Insta para ela. Deixa eu compartilhar aqui. Olha. Ela disse que tá aqui, mas eu não tô vendo ela. Entra. Já vamos começar, gente. Chamem os outros, aproveita para compartilhar. Se é uma rede social, né? O mínimo que quem assiste pode fazer
é chamar mais gente. Essa é uma live bem interessante, né? Vamos lá, vamos chamar mais gente. Fabiana entrou agora. E eu tenho certeza que vocês vão amar, né? Ela foi a nossa primeira entrevistada do canal há anos atrás e hoje ela é a primeira a participar do programa No Astral, né? Com Gabriela Sorra, com o tema sobre ancestralidade e esse sagrado feminino que, se não estiver saudável, muita coisa pode dar errado. Agora a Fabi tá aqui, eu vou poder chamar ela, então tá na hora de chamar todo mundo para assistir, porque todo bate-papo com ela vale a pena ao vivo. Chamando. Se eu ficar coçando os olhos é porque eu tô maquiada. Oi, Fabi! Sacerdote... Tudo, sacerdotisa Fabiana Carvalho, lindona, maravilhosa, e uma pessoa que viveu coisas muito profundas. Eu não vou contar, ela que vai contar. Certo? Fabi, apresenta para o pessoal quem você é hoje. Tá bom, combinado. Primeiro, boa noite, Gabi. Amo você do meu coração. É um grande prazer estar aqui nesse novo movimento, nessa minha nova fase. Boa noite a todos, a todas, a todes, né, que estão aqui com a gente nesse papo gostoso. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou Fabiana Carvalho, sacerdotisa. Hoje eu sou sacerdotisa da deusa na Umbanda e em todas as suas manifestações. Hoje eu sou umbanda, eu não sou mais umbandista, hoje eu sou umbanda. É a minha filosofia de vida, é a forma como eu olho para o mundo. Então, eu fui sacerdotisa só de umbanda, hoje eu sou sacerdotisa da vida. Né? A Fabiana hoje ela é livre, ela é uma sobrevivente, é uma guerreira, é uma fênix e eu sou mulher igual a todas as mulheres. É isso. Eu acho que o que mais me define hoje é ser mulher. É isso, sacerdotisa de mulheres. Então, Fábio, eu sei que nosso assunto é por que, antes de mais nada, porque as pessoas, a não ser que elas entrem numa crise assim, de se escabelar, divórcio, quero um amor, né? Elas não param para se perguntar por que, mesmo sem tudo isso, a história em que nós vivemos, o momento histórico em que nós vivemos, grita por uma cura do sagrado feminino. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: por que todo mundo, homem, mulher, X, todo mundo, precisaria parar nesse momento para fazer uma cura de sagrado feminino, já que antes isso não existia? Boa, vamos lá, Gabi. Quando a gente fala de sagrado feminino, a tendência é ter um pensamento muito pequeno e muito raso. Ai, é um encontro de mulheres que vão ficar mimizentas e que vão ficar reclamando e que vão ficar chorando e falando e fofocando. Esse é o primeiro pensamento, né? Por que que tá? Isso não é real, porque isso é uma partezinha muito pequenininha e totalmente distorcida, né? Quando a gente fala de sagrado feminino, vamos ampliar um pouco, aliás, vamos ampliar bem mais a nossa visão de mundo. Quando eu entendo que existe uma força criadora, que dentro do que nós humanos conseguimos entender de polaridade, nós dizemos masculino e feminino, nós dizemos então que há
um sagrado masculino no universo e um sagrado feminino no universo e que habita todos nós. O meu sagrado masculino, o meu sagrado feminino, o seu, o do planeta, o dos animais, das plantas. E quando a gente fala desse feminino, a gente fala da capacidade de gerar, não é só outro ser, mas de tudo que a gente gera, sonhos, planos, projetos. A gente fala da capacidade de nutrir, sustentar um outro ser, sustentar um projeto, sustentar uma ideia, né? E nós falamos do cuidar, que é algo profundamente feminino esse cuidar. Ter o zelo, ter o cuidado. Quando a gente olha neste momento o planeta, como ele está doente no seu sagrado feminino. É o planeta que está doente no sagrado feminino. Por quê? Porque o planeta, a raça humana, né, nós como um todo, nós estamos perdendo o lado feminino. E eu estou falando de homens e mulheres. O nosso feminino está doente. Né? O feminino do planeta, o feminino da natureza. Né? Estamos doentes no nosso feminino. Claro que nós, como mulheres, torna-se urgente, urgentíssimo para ontem, né, essa cura do nosso feminino, porque é o que nos rege, né? Mas claro que para homens também, né? A nossa sociedade não permite que o homem sinta, ele não pode sentir nada. O homem tem que ser raso, ele tem que ser bruto, ele tem que ser forte o tempo todo, ele tem que estar ali, ele não pode ser emocional, porque emocional é feminino, e feminino é mimizento. Então, a gente percebe que todos estamos precisando curar o nosso feminino. Então, a gente fala sagrado feminino. Não importa se eu sou homem, não importa se eu sou mulher, né? Mas claro que hoje o nosso olhar está muito mais voltado para o sagrado feminino da mulher por todos os séculos e séculos de perseguição, de queimando em fogueira, de patriarcado, misoginia e etc, né? Mas é isso, é o sagrado feminino do planeta. Fabi, ao que tu atribui, porque assim, existe esse passado e que, se temos como tratar hoje, se torna urgente de tratar. Mas existe um fenômeno extremamente recente de lavagem cerebral, mas assim, acirrado, para que, inclusive, as mulheres se tornem misóginas. E vou te pedir mais, a essas alturas do campeonato, eu pediria para te explicar para as pessoas o que é misoginia. Porque talvez tenha gente assistindo que nem sabe o que significa isso. É verdade, bem Né? pensado, legal. Vamos lá. Esses dias eu vi uma mulher dizendo assim, estava Zélia Duncan debatendo, e ela dizia, o que você prefere? Essa daí, a Zélia Duncan sem maquiagem, ou essa daqui, uma mulher super... A questão que ela estava colocando era meramente estética, como se a Zélia Duncan, por ser lésbica, não fosse feminina. É só dar um banho de loja na Zélia Duncan, ela está no palco, que ela é belíssima, como nem Mato Grosso não é menos masculino. E quando está no palco, eu vejo as mulheres enlouquecerem muito mais do que os homens. E existe um movimento, só que esse movimento, ele não é um movimento que tem algum fundamento. Ele é meio... Tu disse, a humanidade está doente, ele é meio translocado, assim. E eu gostaria que tu falasse o quão importante é essa cura, o que é misoginia e por que será que tantas mulheres estão caindo no golpe do se eu for bonitinha tá tudo certo, quando existem 30 bonitinhas para cada homem e eles acabam optando por outro homem. Bora lá, vamos lá. Misoginia, né? É o ódio à mulher.
Ah, mas, né, isso é uma coisa de quem é que tem ódio, a mulher que declara, né? A misoginia, ela é sutil, ela é velada muitas vezes, mas ela entra quando a gente faz uma piada sobre mulher ou contra mulher. Ela Ou quando entra. o clube de homens que odeiam mulheres, já tem no mundo todo. Não, aí a gente entra nos, né, nos red pills, nos incels, naquela homosfera, né, que é uma loucura, enfim, machosfera, né, que eles falam, a machosfera, né? Então, assim, o que é o ódio à mulher? É toda pessoa que realmente acredita numa inferioridade da mulher e tem raiva dessa mulher ocupar espaços na sociedade. Ela é um ser inferior, então o lugar dela é na cozinha, o lugar dela é cuidando da casa, cuidando dos filhos, o lugar dela é servindo uma escrava sexual ali, estando presente, o lugar dela é calando a boca, não tendo opinião e aguentando qualquer coisa que aquele macho faça para ela, né? Então, isso basicamente é misoginia. E aí a gente vem naquilo que você falou, né? É, existe uma misoginia muito velada que vem da mulher para a mulher. E isso por quê, né? Quem é que criam as crianças? Quem criam meninos e meninas são mulheres. Então a gente tem que entender que a maioria dos preconceitos são perpetuados pelas mães, né? Porque o nosso primeiro modelo, nosso primeiro padrão, né? A nossa primeira visão de mundo é a visão da minha mãe e do meu pai. E se eu sou menina, eu tô mais próxima ainda da minha mãe, né? Como ela vê o mundo. E se eu sou menino, como é que a minha mãe tá me educando? Educando com respeito às mulheres? Ou a minha mãe, ela é o capacho do meu pai e ela reforça para mim que mulher não tem valor? Se eu sou uma menina, eu vou crescer com esse preconceito dentro de mim, achando que mulher é menos, e de repente, em algum momento, eu vou ter ódio, vou ter raiva das mulheres. É eu, mulher, dirigindo e passo do lado e falo, ah, só podia ser mulher. Onde isso? É tão pequenininho, mas isso é misoginia. Isso é misoginia. É quando há um preconceito pelo fato de ser mulher. Não é nada além. Ela é uma mulher, então ela tem que ser inferior. Ela não tem direito a competir comigo em nada. Ela tem que me servir, enfim. Então a gente vai para essa questão. Então, o que a gente precisa estar atento, né? A misoginia, ela é, vamos dizer assim, todo preconceito é como uma doença contagiosa. E a gente tem que entender quem é que está fazendo esse contágio. Quem é que faz esse contágio, né? Como é que o bichinho da misoginia, do racismo, da homofobia, ele me morde? Ele me morde por contato. E principalmente com mãe e com pai, né? Então, a gente começa a ser contaminado dessa forma. Então, essa misoginia, infelizmente, é um ótimo artifício que esse patriarcado, esse machismo, essa nossa sociedade criou, né? Vamos, como é que é? Separar para conquistar, né? Então vamos conquistar esse mundo feminino separando a força delas, que é uma com a outra. Nós só somos fortes assim. Antes de eu chegar na Fabiana curandeira, mentora, eu quero fazer duas perguntas, uma por vez, para Fabiana, filósofa da PUC, que é uma mulher que eu admiro incondicionalmente, né? E é aonde a gente vai entrar no tema do canal, certo? A filosofia é o estudo do pensar, né? É uma das artes basilares. O que a história em si, a filosofia em si, a forma de pensar em si, de nossos ancestrais, trouxeram de doença para nós. Profundo, Gabi, esse foi profundo. Linda, vamos lá, né?
Quando a gente fala de ancestralidade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não há pontos, é uma coisa contínua, né? Então, quando eu falo de ancestralidade, eu me misturo aos meus ancestrais, porque eu sou fruto deles. Começa por aí, né? Eu sou a somatória das culturas, das histórias, das memórias que vão sendo passadas, não só nessa tradição oral de família, a minha avó contando história da minha bisavó, minha mãe contando história da minha avó e da minha bisavó, né? Além dessa tradição familiar oral, a gente tem os hábitos, a gente tem o campo energético dos nossos ancestrais, a gente tem memórias comportamentais, a gente tem comportamentos repetidos, né? Então, o que acontece com a gente é que, nesse sentido de o que vem de trás é um fluxo. Eu estou vivendo isso. Então, toda essa questão de misoginia, de preconceito, de tudo que a gente pode estar falando, isso vem de uma herança muito forte para nós mulheres, muito forte, né? Porque se hoje nós temos voz, nós não tínhamos durante séculos, durante milênios, milênios nós não tivemos voz. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão da filosofia, a filosofia, ela, ela é a reunião dos pensamentos dos nossos ancestrais, os filósofos, né? Então, a gente está falando que a gente tem, a filosofia é uma ciência de ancestralidade, porque ela fala do pensamento, do comportamento e da visão de mundo dos nossos ancestrais e que foi formando a nossa cultura, né? O povo mais misógino da antiguidade foram os gregos. E quem dominou a Europa e a África inteira durante séculos foram os gregos. Fala um pouquinho desses filósofos gregos. Olha, o que a gente tem que pensar, né, não é nem a questão do filósofo grego, é a gente entender como é que essa estrutura que a gente fala, né, que nós somos o berço da sociedade, né, da cultura ocidental, né, são os gregos, sim, eles tiveram uma grande evolução no pensamento, né, pela primeira vez passou-se a pensar. Vamos pensar sobre nós, sobre o mundo, sobre a criação, sobre as coisas, né? Porque antes deles, vamos pensar sobre o almoço de hoje, né? Antes dos gregos, o que nós vamos pensar hoje, vamos pensar como nós vamos sobreviver, né? E aí veio as guerras, enfim. Então, quando a gente chega, né, nessa cultura helênica, nessa cultura grega, a mulher, ela ainda é uma posse. A Exato. mulher, por mais que o pensamento fosse evoluído, era evoluído para o lado masculino, né? E aí os homens, eles enxergavam as mulheres como eu preciso ter esta peça, este objeto, para dar continuidade ao meu gen, dar continuidade ao meu legado, porque o homem é muito preocupado, né, com a sua descendência, como, né, como se isso fosse o maior legado que ele pode deixar, né? E a relação do homem era muito mais com o homem. Então, veja, a união masculina, ela foi muito, os filósofos, toda a cultura grega, ela falava muito dessa união, de ser cidadão, de participar da polis, de conversar. Tinha lei que proibia os homens trabalharem mais de X horas por semana, era proibido trabalhar demais, porque eles tinham que se encontrar, que se reunir, que conversar. Então a gente já vê as mulheres isoladas nas casas, sem participar da polis, sem ter opinião, sem sequer ser considerada uma cidadã. Ela não era cidadã, ela era esposa, cidadão era o marido,
né? E aí a gente vê o número de. Era muito natural os homens se relacionarem em todos os níveis, inclusive sexualmente entre eles. Prazer eram entre homens, a mulher era procriação. Então a gente vê que eles eram muito, muito, muito avançados, muito, muito modernos e muito, muito machistas e muito, muito misóginos. E ainda buscam que a gestação seja robótica, porque eles buscam incessantemente o não precisar da ferramenta mulher, do É isso. objeto mulher. No momento que tu busca um robô que possa fazer Uhum. qualquer coisa, é ainda a busca grega, ainda a busca do. Eu não vejo porque essa coisa, eu Tirar a mulher. A tenho mulher é que um lidar com empecilho. essa coisa, É isso, sabe? essa coisa que menstrua, essa coisa que tem TPM, essa coisa que é cíclica, que oscila, que eu não entendo. Ela chora, ela faz chantagem, ela é mimizenta. Eu só preciso dessa mulher para dar um filho e para cuidar da minha roupa, da minha comida, do meu lar, né? A gente está falando de um geral, claro que tem exceções. Mas Antes então eles, a mulher, eles não ela queriam é nem isso. hoje, o que a gente está vendo? Ok, se eu tiver um robô que gera um filho para mim, se eu tiver um robô que limpa a casa para mim, um robô que faz sexo para mim, eu não preciso. Por que eu vou precisar de uma mulher? Né? Ainda existe esse pensamento, por isso que a gente vê tantos homens participando dessa machosfera e atacando as mulheres, porque na verdade eles não gostam de mulheres, eles gostam de homens. Isso é muito claro. O misógino não gosta de mulher. Então, por tabela, a gente vai entender que esse misógino é óbvio que ele quer se relacionar também com o homem. Porque ele não tem nem vamos dizer a palavra certa, ele não tem nem o tesão pela mulher, porque a mulher é um objeto, pode ser um robô, pode ser uma mulher, pode ser qualquer coisa. É disso que a gente está falando. Existem exceções, Gabi, mas a gente precisa entender, né? Não é a exceção, como a gente está falando, não é a regra. A nossa sociedade é terrível, é terrível. Então, e aí, esse objeto, e que em alguns países do mundo ainda é equiparado a uma mesa, e faz 3 anos que a Sociedade Arábica declarou que cientificamente eles descobriram que era um mamífero. 3 anos eles descobriram e declararam que mulheres eram mamíferos e que podiam ser equiparadas a camelos e baleias com os mesmos direitos. Isso veio a público, sendo que os Nobéis de Física e Química do mundo são de mulheres com burca, né? Mas agora vamos falar de uma coisa que a mulher ocidental não para pensar. Qual o tamanho da ferida? Que você acha que você. O osso de mulheres com 42 anos, lindas, CEO, que nunca criaram um irmão e não tem nenhuma vontade, entrando em crise de tic-tac. Ou seja, o que é tic-tac? O relógio está passando, tu tem que ser mãe. Não, peraí, mas quando tu é tia ou tu pega um outro bebê, o que tu sente? Nada. Tu tem vínculo? Não. Então por que você quer ser mãe? E elas começam a enlouquecer. Ou então, eu tenho que ter alguém, né? Eles dizem que homem diz, oi, oi, qual é o teu nome mesmo? José. A transa foi boa. Quer dizer, foi? Ele nem tinha perguntado antes. Entre mulheres é, oi, oi, eu pertenço ao mundo. Que coincidência, eu também. Eu tenho um gato. Vamos casar? Por quê? Porque os dois lados são tão condicionados que mesmo uma mulher que se identifique como homem tem isso. E isso é uma ferida de vazio. Eu queria que tu falasse, então, agora dessas dores, dessas feridas e tudo que elas podem gerar que a gente não tem a menor ideia que está Olha, lá se é, escancarando dentro de ti, tu não. é assim, né?
A gente acha que a gente nasce mulher, nasce sabendo ser mulher, a gente nasce homem sabendo ser homem. Na verdade, a gente não sabe nada, a gente é ensinado. Começa por aí. Comportamentos femininos e comportamentos masculinos, na maioria, são culturais, porque a gente vai entender que o que uma menina gosta não é porque, ai, ela gosta de boneca porque ela vai ser mãe, porque ela tem um instinto maternal. Não, gente, naquele momento, com 6 meses de idade, não tem hormônio para ter nenhum instinto. Com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, não tem hormônio para ter um instinto maternal. Ela tem um modelo aonde ela só vê mulheres cuidando de bebês. E a mamãe vai dar para ela a boneca, né? Então a gente começa a entender que comportamentos masculinos e comportamentos femininos, na maioria deles, eles são aprendidos. E nós somos programadas desde que nascemos, desde que na barriga das nossas mães. Mulheres precisam de maridos porque precisam de filhos, porque esse é o valor dessas mulheres. Ela tem valor na reprodução. Quanto mais, sabe, o conto de Aya, o teu valor está em ser uma máquina de reproduzir, porque eu, homem, eu faço tudo, mas eu ainda não consegui gerar um filho dentro de mim. Então, você tem um puta valor, que é o seu ventre, a sua reprodução. Então, o que nós estamos entendendo? Que isso não veio de mim. Isso não veio de mim. Eu aprendi isso. E provavelmente aprendi isso com a minha mãe. Que provavelmente aprendeu isso com a minha avó. E com a minha bisavó e com a minha tataravó. Nenhuma delas queria ter filho. É isso. Algumas poderiam querer ter filhos, mas todas tiveram que ter. Isso. Não havia uma opção, não havia sequer o pensamento. Na e minha aí família, vamos falar não da queria, querida. sério. Elas declaravam assim. Não queria, se pudesse, não tinha. Isso, olha, eu vou falar da minha dor. Porque eu senti esse tic-tac cultural. Tic-tac cultural, hoje eu sei. Por quê? Porque era assim, estou envelhecendo, daqui a pouco não posso mais ter filhos. Como serei eu na velhice sem filhos? Eu não vou me completar como mulher. Todas as mulheres da minha família têm filhos. Como é que todas as pessoas que eu conheço têm filhos? Então, não era um tic-tac biológico. Eu acredito que a gente tenha. Mas eu acredito que não é mais forte do que o nosso entendimento. A cultura nos cega. A gente fica cego. Então a gente vai entender que eu tentei ter filho e não consegui, né? Não fui até, foi com meu primeiro marido, não fui até fazer grandes procedimentos, porque eu entendi assim, ok, fizemos os exames, nem nós dois não temos nada, vamos tentar. Não conseguimos, então vamos colocar uns remedinhos que eram uns aditivos de fertilidade. Não aconteceu. Fiquei muito frustrada, Gabi. Como se o meu valor estivesse em ser uma mulher mãe. Poxa, eu cheguei na época, eu cumpri tudo. Eu estudei, entrei na faculdade, fui morar sozinha, trabalhei, me sustentei, fiz amigos. Não, faltava plantar uma árvore, plantei a árvore. Faltava escrever um livro, escrevi um livro. Ok, faltava ter um filho. E entende? Então, assim, foi muito frustrante. Até que eu consegui entender que o meu valor não era maior ou menor e que ter um filho não é garantia de nada. De nada, né? Então, de repente, eu entendi que é possível ser uma mulher e não ter filho. E ser feliz, e ter uma vida plena. Então, a gente vai puxar aqui no assunto do que a gente está falando, que é o seu canal, que é a Ancestralidade, que é: cadê esse relógio biológico? Será que era um relógio biológico ou um relógio ancestral? Né? Será que não tá, a gente não está aqui carregando as dores? Porque assim, quantas mulheres não querem ter filhos e são obrigadas a tê-las? E quantas mulheres não têm preparação, porque não tem manual? Ela não tem a paciência necessária, ela não tem o zelo, e ela não é menor ou melhor ou pior nem nada, ela apenas não tem essa vocação. Ela não precisa nascer com, ela é uma ótima mãe. Toda mulher, a leoa, já nasce com instinto. Ok,
mas eu posso dizer não. Eu posso escolher diferente. Né? Então, no princípio não foi uma decisão, mas quando eu tentei 2, 3 anos, naturalmente não aconteceu, eu falei, ok, não é para ser. E tá tudo bem, eu vou Tá me tudo preencher de certo. outras formas, é isso. É isso, a gente se preenche de outras formas. Não, e simples. Os casais, eu conheço muitos casais que não têm filhos e a vida deles é bem menos complicada, né? O filho ele interessa para o grande industriário como mão de obra, como eles estão vendo que a Sim. natalidade está decrescendo, uh, cria-se robôs, né? Uh, eu tinha uma pergunta preparada, mas vou ter que trocar porque o primeiro me esqueci dela. Mas deu, vem. Eu ontem estava passando o feed assim, e aí entrou uma maluca uh, falando sobre esposas de Lúcifer. Hum, E eu lembrei que eu tive uma aluna de mesa radiônica que era isso. E passou por rituais. Stephen King, o senhor do terror, é o de menos. Em plenos 2024, na época, sabe, do bebê sem humano até fica 21 dias num poço com vísceras podres de animal. Gente, isso é teatro. Mas o que eu quero perguntar para a Fabiana, porque ela já deve ter encontrado isso nos atendimentos de mentoria dela, uma coisa chamada maldição, que é histórica. Assim, voltando para os gregos, eles adoravam amaldiçoar alguém. Então não é nada novo. Os indianos ainda têm o hábito de amaldiçoar. E nem sempre a maldição é uma coisa que alguém amaldiçoou o outro. Às vezes alguém faz um pacto, tem um filho, o filho é cético, ignora. O neto é gospel, nem sabe que a avó era satanista, e não generalize, todos os satanistas não são loucos, mas existe gente louca em qualquer profissão. Mas o fato é que magia de sangue passa pelo sangue. E o que eu quero que a Fabiana fale um pouco é sobre doenças que podem ser geradas pelo fato de nossas ancestrais, porque as pessoas acham que isso é modernice, não é? Está agora no Instagram, mas esses pactos, esses rituais macabros foram descritos por Eliphas Levi, Dogmas Rituais da Alta Magia, isso era a Idade Média, saindo da Idade Média em livros sumérios, babilônicos, judaicos, até na Bíblia. Então, quer dizer, sempre teve. E às vezes você está herdando uma coisa dessas. Tu já te deparou com alguém que tu abriu para poder fazer o trabalho de cura do feminino e a pessoa tivesse lavada de porcaria? É, Gabi, vamos lá, né? Sim, na minha vida espiritual como um todo, né? Eu tenho a mediunidade do desdobramento mental, então eu sempre fiz uso ajudando as pessoas nas terapias. Antes eram nas terapias magísticas, agora eu faço terapias só para mulheres nesse momento, só estou cuidando do sagrado feminino. Mas, sim, a gente encontra. Vamos entender o que que é, né, essa maldição. Vamos pensar assim: eu tenho bem dizer e eu tenho mal dizer, né? Quando eu faço um bem dizer, é como uma bênção. Eu estou te dando boas palavras. Quando eu faço um mal dizer para você, que é a maldição, são palavras ruins. O que que a gente está falando aqui? O poder do verbo. O poder do verbo associado a um sentimento, que é o que dá vida a esse bem dizer ou esse mal dizer. Quando eu amo você e eu desejo a você, ai, que dê tudo certo amanhã, que né, na entrevista, no trabalho, na situação, eu estou fazendo um bem dizer, eu estou pegando a energia do meu amor e tô
projetando através da palavra para você. E você recebe isso como um presente, como um bálsamo na sua vida, que te incentiva, que te motiva, enfim, que te faz ficar bem. A maldição é o oposto, né? É uma energia de raiva, é uma energia de ódio, é uma energia de dor muito grande, de um sofrimento muito grande. Essa bola de energia, essa dinamite, através do poder da palavra, né? Essa dinamite, ela vai projetada para alguém. E às vezes, dependendo de como essa dinamite foi montada e armada, essa dinamite ela é entregue para um titular da família, mas esse titular, a bomba ali, ela vai explodindo e passando, explodindo e passando, explodindo e passando. A gente vai entender que é a maldição do sangue, né? É quando alguém do meu passado, da minha linhagem de sangue, né, recebeu uma maldição, ou fez, né? Porque às vezes é o meu antepassado que fez, e aí eu também recebo isso, né, de volta. Então, Exatamente. né, o meu antepassado fez, ou o meu antepassado recebeu, mas se a gente entender foi o que eu comecei falando, a ancestralidade, nós somos uma coisa só. Não existe uma separação entre a minha mãe e eu, a minha avó, a minha mãe e eu, a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe e eu. Não, é um contínuo. Nós estamos ligadas pelo ventre, nós estamos ligadas pelo sangue, nós estamos ligadas pelo amor. Mesmo que eu não tenha conhecido a minha bisavó, a minha tataravó, mas elas conheceram. A minha avó conheceu a minha tataravó, então existe essa conexão de campo. E aí o que que acontece é que essa maldição, sim, ela vai passando. Ela vai passando. Então, às vezes ela é mais forte no filho, às vezes ela vai mais suave no neto, mas ela volta no bisneto. Por quê? Porque aqui oscila, né? E a gente tem que entender que a maldição, ela só cai quando de repente tem algo a ser resolvido, tem algo a ser vivido, algo a ser purgado, algo a ser resgatado, né? Exato. Então, eu já tive algumas mentoradas com esse quadro, e aí o que que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir nessa ancestralidade aonde está esse momento de É maldição. isso. Por quê? Vai passando, como é que essa maldição pode se apresentar? Ah, todas as pessoas dessa família se suicidam. Todas as pessoas dessa família têm problema de osso. Todas as pessoas dessa família acabam tendo um padrão de as mulheres se casam com homens e são assassinadas ou apanham, né? Então a gente começa a perceber um padrão que pode ser físico, que pode ser Exatamente. emocional, pode ser bebida. Muitas vezes a maldição, ela vai recaindo nas gerações masculinas no alcoolismo, né? Por quê? Porque a maldição estava lá atrás e ela foi vindo. Então, o que a gente precisa descobrir, né? Tentar localizar. E aí são várias as formas, além do desdobramento mental que eu faço, né? Eu sei que tem mesas radiônicas que fazem isso, cartas de tarô fazem isso, né? Oráculos fazem isso, guias incorporados fazem isso. Então a gente só precisa tentar encontrar onde está para a gente trabalhar com uma magia atemporal, onde a gente possa trabalhar, né, ou ritualisticamente ou terapeuticamente, mas com esse mistério do tempo. A gente vai lá, a gente resgata, a gente vê, a gente soluciona, a gente pede de perdão, a gente faz roponopono, a gente envia amor, a gente chama todo mundo, né, que tem da espiritualidade para E isso ajudar. tem que entender que é histórica e ancestralmente departamento de pajé, xamã, Uhum, sacerdote, uhum. bruxas, enfim. Não Especialidade. é departamento da psicanálise, da Não, psiquiatria e da não, psicologia. Ah, não. então não é comprovado cientificamente. Não, não, na verdade, isso existe historicamente. É real. A É. questão não é da reserva de comércio da área médica. Assim, mas e se isso gerou um transtorno psicológico? Aí, aquele transtorno, aquela consequência é
do mundo do psicólogo e tu vai precisar do psicólogo. Tu vai precisar do psicanalista, tu vai precisar do psiquiatra. Se houve esta consequência. Agora, aquela causa, só quem estuda profundamente o assunto, maldição, o assunto, o mistério do tempo, como disse a Fabiana, é que vai conseguir meter a mão nisso. É. Porque senão você vai falar, então a minha mãe apanhava do meu pai, eu apanho do meu marido, a minha filha já tomou uns bofetes do namorado, e a gente se trata, todo mundo se trata, mas aquilo não para. Não achou a causa no hoje, vai pro astral. Gabi, é Fala assim, mais coisas assim. é, na verdade é assim, né? Nós não somos só um coração, nós não somos só uma mente, nós não somos só um espírito, não somos só um corpo, nós somos tudo isso e muito mais. Então, quando a gente fala de uma maldição, é claro que ela já vem trazendo consequências devastadoras nessa família, né? A gente vai ver um padrão muito ruim nessa família. Então, a primeira coisa a gente já vê que, às vezes, é o padrão da doença física, né? Então, a gente vai ter que, com certeza, olhar para uma área médica, para o médico, um ortopedista, um pneumologista, um neurologista, seja lá o que for. Mas isso não é o suficiente, nós somos muito complexos, Gabi. Então, é assim. A gente vai olhar para o médico? Vamos. Mas preciso olhar para o emocional, porque se está me dando uma doença, essa doença está minando minha depressão, meu emocional, meu equilíbrio. Então vamos olhar também para esse campo emocional, físico e emocional. E o mental junto. Por quê? Porque são os meus pensamentos que ficam naquele ciclo vicioso, a minha família, isso é maldição, nananã. Mas a gente vai além. Espiritualmente eu tenho que me tratar, energeticamente eu tenho que me tratar, ancestralmente eu tenho que me tratar. Então, quando a gente fala de uma maldição que vem vindo, na verdade, né, Gabi, a gente deveria olhar tudo com esse olhar, um olhar holístico. Porque tá tudo interligado. Então é muito importante que a gente, sim, você vai ao médico, mas você vai, se é uma maldição que você está sofrendo, se é um processo de obsessão que você está sofrendo, se é um processo de uma magia negativa que você está sofrendo, o médico ajuda, ele ameniza, mas ele não soluciona. Ele não soluciona. A gente precisa entender que a medicina da gente ela é maravilhosa, incrível, muito bem, mas ela está longe de dar conta da espiritualidade, ela está longe de abarcar a ancestralidade, campo energético, né? Ela está longe de entender o que é o espírito, o que são, né, os outros seres da criação. Então, a medicina ela vai cuidar pontualmente do corpo do jeito que dá, por isso que a gente precisa tanto desses outros recursos, né? A gente precisa tanto dos nossos banhos, das nossas, a gente brinca, as nossas macumbas, as nossas magias, as nossas terapias, as nossas meditações, né? Porque a gente não é só um corpo, a gente não é um rato de laboratório, que só o remédio resolve, vai lá, tome e acabou. Não, não é assim. A gente é muito mais profundo do que isso. Fábio, nessa tua nova etapa de vida, onde tu tá trabalhando com o feminino, qual a dor que mais aparece, assim? O que a mulherada tá sofrendo Tá. mais do que o resto? Que é um monte Eu de coisa, mas o que tá tem. aparecendo mais? Eu acho que eu conseguiria resumir, porque são muitas coisas mesmo, né? Cada uma vem, mas não muda muito. Né, as dores das mulheres são muito parecidas, porque elas refletem a nossa sociedade atual, elas refletem a forma como nós somos tratadas, enfim. Mas eu acho, né, que acho que a dor principal e talvez a que mais doa é a sobrecarga e a invisibilidade, sabe?
A Sim. sobrecarga de querer tem que dar conta de tudo e de todos e de si mesma e cuida de todo mundo e tem que cuidar de si e dá conta de tudo e tem que dar conta da casa e tem que dar conta dos filhos e tem que dar conta do trabalho e tem que dar conta de ser mulher e tem que dar conta de ser espírita, tem que dar conta de ser tudo, né? Então é muito complicado. Então todas chegam muito sobrecarregadas, muito. E todas chegam muito invisíveis. Invisíveis para os filhos, invisíveis para o marido, invisível para o pai, para a mãe, sabe? Elas chegam muito assim, eu faço, eu tô sobrecarregada e ninguém me dá valor. Ninguém me dá valor. Eu não estou conseguindo nem eu mesma me dar valor, né? Então, a maioria das mulheres chega muito nesse momento de eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para minha vida. Eu preciso me dar valor, eu preciso ver o meu valor, porque eu me esqueci de quem eu sou. Eu estou muito cansada para saber quem eu sou. Então, eu diria que boa parte delas chega nesse momento, que eu acho que é o nosso momento, né, Gabi? Porque as coisas ficaram muito difíceis ultimamente, né? Com essa história da gente buscar os nossos direitos, da gente batalhar e conseguir, né? Todo o feminismo que vem desde os anos, há muito tempo, na verdade, né? Mais de um século, os primeiros movimentos, mas ele realmente se estabeleceu com voto, né? Com uma série de coisas. A partir daí, as coisas ficaram muito confusas para nós mulheres, porque a gente tomou a consciência de que nós temos valor, somos iguais aos homens, mas no entanto trabalhamos muito mais, temos muito menos tempo, né? Somos traídas muitas vezes, somos abusadas muitas vezes. Então é um momento muito difícil onde a mulher ela já consegue enxergar o problema, mas ela ainda não sabe o que fazer. É um lugar de muita dor, porque eu já enxergo o que eu estou vivendo, mas eu não sei sair daqui, sabe? Eu estou muito cansada para sair daqui. E é isso que faz com que muitas fujam para a ilusão de que ter um marido que paga as contas, que tu não precisa pensar nisso, que tu não precisa pensar em nada, tu só mantém a casa, era muito menos laboroso. E dane-se que ele te traia, desde que ele pague as contas. E é isso que está fazendo essas mulheres terem esse pensamento retrógrado. Contudo, o que elas não entenderam é que isso é uma venda de liberdade, né? Isso mas eu me mato de trabalhar e dá tudo no mesmo, e o homem que está comigo é um fraco, porque não sei o que. Não é o homem que está com você que é fraco, mulher. Não existe isso. É assim, o ser humano só precisa dar mais um passo. São pessoas, duas, três, quatro convivendo na mesma casa, cada um tem sua tarefa, e cada um seja responsável de si pelo seu quadrante. Como numa comunidade, como no exército, como em qualquer lugar, cada um com o seu quadrante, né? Porque senão, no momento que um. É que nem funcionário público, no momento que um faz todo e todos não fazem nada, ah, esse um vai perecer. Eu perdi uma sogra assim, né? Ela era da geração supermulher, né? E chegou um momento que ela teve o diagnóstico: tu vai ficar cega, tu vai perder as pernas, tu tá com dois tumores no pulmão. Aí ela estava exausta, já tomando antidepressivo. E aí o que ela fez seguro de vida para os filhos em fevereiro. Durante o ano, quando ela soube que o marido tinha contraído Covid, ela, sem máscara, sem nada, grudou neles. E aí, quando ela foi, em vez de ir no hospital com o pneumologista dela, ela foi no pronto atendimento, sem respirar, e todo mundo apavorado. E ela disse: não, vou esperar ele chegar. Quando ele chegou, ela foi dormir. Ali ela disse: dane-se. A questão é,
muitas mulheres modernas teriam dito, porque não largou cedo? Porque a família não admitiria. Porque ela era roqueira. A gente descobriu no pós-mortem que ela era roqueira. Por que tu não seguiu com a tua carreira de banda? Porque a sociedade da minha cidade não deixava e meu marido não deixava. Ele seguiu a vida dele, seguiu. Ele tá lá morando, tá feliz. E ela não tá nessa terra. Então, por isso que eu trouxe a Fabiana aqui. Para que você saiba que burnout não é brinquedo, derrame não é brinquedo, parada cardíaca não é brinquedo e câncer não é brinquedo. Agora eu vou pedir com muito carinho, se a Fabiana concordar, em contar um pouquinho de tudo que ela teve que superar e que gerou essa super transformação nela. Tu concorda falar sobre isso? Claro, querida, claro. Porque a Eu acho tua que dor é um exemplo. Eu acompanhei de longe e ao mesmo tempo de perto. foi. E eu tenho amigas que estão, que precisam te ouvir para saber que existe saída. É isso, querida. Não, não tenho nenhum problema de falar. Eu acho que, ao contrário, né? É importante a gente falar. A gente não tá mais naquele tempo em que a gente fala, ai, porque ela tem CA, ai, o CA, não podia nem falar o nome, né? Então, eu acho que assim, vamos lá, vamos começar a falar, né? Antes de falar do câncer, eu acho que a gente precisa falar do que você falou da sua sogra, né? Nós crescemos sem saber o nosso real valor. Nós não somos incentivadas a um amor próprio, a uma autoestima. Então, nós somos incentivadas apenas a felicidade da mulher se completa no marido, na família e nos filhos. De todas as formas, a mídia passa isso pra gente, de todas as formas, as historinhas passavam isso pra gente, né? E os nossos familiares, e as nossas ancestrais, e todo mundo passando isso pra gente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que a sua sogra viveu foi esse burnout, que não é brincadeira, né? Que é um burnout conjugal, é um burnout de vida e que não precisa estar ligado ao profissional. É um burnout daquela que se sobrecarregou e esqueceu de olhar para si. Porque nós somos ensinadas a não olharmos para nós. E quanto mais eu me sacrifico, mais nobre eu sou. Quanto mais eu abro mão de mim, mais santa, mais beatificada, mais, né, mais elevada eu sou. E infelizmente, Gabi, a maioria das religiões ela perpetua isso, né? Ela coloca sacrifício na proporção de elevação. Então, quanto mais eu me sacrifico, mais eu evoluo. Quanto mais eu estou sofrendo, mais eu tenho um cantinho no céu. Então, isso vai se perpetuando, né? Então, o meu processo do câncer foi um burnout profissional, um burnout espiritual, um burnout afetivo, né? Foi um burnout total. Foi aonde eu, nessa síndrome de Mulher Maravilha, de vou dar conta de tudo, né? Nessa personagem extremamente masculinizada, né? Que a gente precisa, porque para a gente ser empresária, para você poder estar à frente, ser líder, nananana, você acaba se masculinizando nesse mundo, né? Para você poder ser aceita e ter alguma voz, você acaba se masculinizando. E aí eu tive um burnout completo, juntou com pandemia, perdi pessoas muito queridas na minha vida. Meu pai faleceu, que ele já estava com uma doença antes da pandemia, então ele também faleceu. A gente teve o fechamento do terreiro, né, fisicamente, e depois eu tive uma separação. Então eu fui batendo em todos os meus limites, né? Até que eu cheguei ao câncer, né? Foi quando eu cheguei ao câncer. Então, é, quando eu tive o câncer, quando eu descobri o câncer, é óbvio que a palavra morte sempre vem.
né? E foi nesse momento, né, que é um momento muito importante, que é onde você para e fala, e agora? E se não tiver futuro? E se for só agora? E se for 6 meses? E se for um ano? E se for um ano e meio? O que eu não fiz? O que eu fiz? Eu quero ficar. Então, assim, é um misto de sensações, pensamentos e emoções, aonde só a nossa fé é que nos dá algum tipo de conforto, de direcionamento, de clareza, né? Até porque no início eu fiquei muito chateada com o Olorum, eu fiquei muito chateada com Deus, com o Criador, bati boca com ele várias madrugadas, falando para ele: você não vai me levar, eu vou dar trabalho, você pode escolher outra pessoa, porque eu vou ser teimosa, eu vou ficar aqui enquanto eu conseguir. Sabe? Mas a questão, eu acho, eu tinha uma relação, mas a questão, né, Gabi, é a gente é, Eu ri porque todo mundo faz isso. entender. É isso, é a gente entender que nós, mulheres, somos sobreviventes. Ponto. Você nasceu mulher, todas as mulheres que estão me ouvindo aqui sabem. Nós somos sobreviventes de alguma forma. Primeiro que se nós chegamos na idade que nós chegamos, nós sobrevivemos, porque qual é o feminicídio, a taxa de feminicídio no Brasil, né? Então vamos lá. Aí a gente começa a entender que a gente tem que ser pessoa, ser mãe, ser namorada, ser esposa, ser amiga, ser administradora de casa, administradora de empresa, administradora de tudo. Então, a gente está nesse momento muito, muito sobrecarregada. Então, o câncer, ele veio me falar sobre o que realmente é importante. E aí, essa transformação aconteceu nesse momento, né? O momento da vida. Então, eu costumo dizer, eu acho que quando a gente nasce mulher, a gente já nasce com a característica, com o botão fênix. A gente leva um tombo, a gente cai, a gente morre, mas a gente vira esse botão e a gente renasce. A gente é mais que gato, mais que 7 vidas. Muito mais, entendeu? Somos sobreviventes, é isso. É isso. Então, o meu momento foi esse, né? E foi um momento bem difícil, mas que hoje eu posso dizer foi o momento que me libertou. Foi um momento de libertação. Libertação do que os outros iam pensar, do que os outros iam falar, libertação de ter que dar satisfação para alguém, libertação de ter que, do ter que. Eu me libertei do ter que. Eu só, né? Eu não tenho que nada. É isso. Eu escolho o que eu faço. Não tem esse tem que. Porque a vida é curta demais para a gente ter que fazer alguma coisa que não quer, aguentar alguém que não quer, viver uma situação tóxica. Não. Então a vida é muito curta para a gente ter que aguentar muito sapo. Chega de sapo na vida. Mas é isso. Fábio, eu quero que tu faça um comentário sobre uma coisa que tu comentou em aula na época. Eu tenho, já faz muitos anos, inclusive nem coloco no meu currículo, mas tem uma pós-graduação em psicossomatologia. Mas do tempo que pós-graduação era uma coisa séria, né? E estudei Franz Alexander, Radiger Dahlke, verdadeiros renomes da psicossomatologia, que hoje ninguém sabe que existe, né? Da doença como caminho, a doença como símbolo. E hoje as pessoas estão abusando do câncer, principalmente os femininos, sobre a causa mental disso. E eu me lembro que o dia tu chegou em aula, tu estava assim, ó, tava, e tu chegou e disse: eu não admito que alguém me culpe, ou a minha mente, por ter gerado o meu câncer. Pô, eu tava revoltada. Foi. Eu lembro Mas a disso. questão é, você tem razão por três coisas. É, O foi. Nobel
de medicina, que foi primeiro ridicularizado e depois provou que existia o papiloma vírus, que é o responsável da úlcera, ele já provou que o câncer tem matriz num fungo. Essa pesquisa está na Austrália, no céu da Austrália, eu li lá. Mas ele já provou. A Rússia criou uma vacina contra. Então, se tem vacina contra, não é nem mente, nem genoma. O Japão já criou células que regridem células. De novo, não é mente, nem genoma. E eu queria que tu falasse um pouco sobre, porque tu te projeta, tu descobre coisas no astral, sobre uma coisa muito importante. Cada câncer é um. Não vá atrás, nem siga de pessoas que dizem assim, você foi muito macho, por isso você teve câncer de mama. É, por favor, é isso. Ai, que bom que você falou sobre isso. Tinha até me esquecido, mas é. Uma recorrência no início do meu câncer era as pessoas falando: Ah, meu Deus do céu, mas o que você fez? O que você fez para ter esse câncer? Ai, aquela escola estava pesando muito. Ai, porque aquele seu ex-marido. Ai, porque. Não, você aguentou. Não, você trabalhava demais. Não, porque. Então. A primeira coisa foi que assim, as pessoas elas querem buscar um culpado, porque tudo tem que ter um culpado. Tudo tem que ter um culpado. Então elas queriam dizer: ah, mas você, sacerdotisa, fazendo muitos cursos. Não, mas você era muito ansiosa. Não, você era muito agitada. Você tá. Então elas queriam Tu não é de arranjar, Deus porque tu adoeceu, entendeu? arranjar um Eles motivo para dizem, minha doença. Eu falava, gente, não, mas por que aconteceu o câncer? Ele foi genético? Olha que louco, Gabi. Meu câncer não foi genético porque eu fiz o painel genético e deu nada. Mas veja uma coisa, né? A minha irmã, ela teve câncer antes de mim, a minha outra irmã teve um pré-câncer e ninguém tem genética de câncer. Então, entendeu o mundo, três filhas, entendeu mulheres, três parem de filhas. se culpar, regra 1. Isso. Minha mãe teve três filhas, duas com câncer, uma de mama e uma de intestino, e a outra teve um pré-câncer de mama. Então a gente fez os exames. Então a primeira coisa, não é culpa. Vamos abolir a culpa. Não existe culpa. O que existe é o fenômeno. E esse câncer pode ser genético? Pode. Ele pode ser emocional? Pode. Ele pode ser vindo de uma maldição? Pode. A gente acabou de falar disso. Pode, a gente acabou de falar disso. Ele pode ter vindo por uma série de coisas. Ele pode ter vindo pelo fungo, ele pode ter vindo pela inflamação crônica, ele pode ter vindo por uma série de coisas. Tem vírus que dão câncer, tem um monte de coisa que dá câncer. Então a gente precisa Alteração entender na célula. isso. Então, é assim, a culpa não é minha, porque nós estamos acostumadas a entender que sempre a culpa é nossa. O casamento não tá bom, a culpa é nossa. O filho não é educado, a culpa é nossa. A mãe ficou doente, a culpa é nossa. Faltou dinheiro na casa, a culpa é nossa. A empregada faltou para arrumar as coisas, a culpa é nossa. Tudo é culpa nossa. Então, queriam me colocar também a culpa do câncer. Ai, você tomou muito adoçante, hein? Ah, você tomava muito adoçante no café. Eu acho que foi o adoçante, eu acho que foi não sei o quê. Falava, gente, não achem nada, o câncer é meu. Se alguém tem que achar alguma coisa, sou eu, e eu não acho nada. É isso, cada um mete a mão no seu próprio câncer. Não sou culpada de nada. Ponto. A gente precisa se livrar da culpa, Gabi. A gente carrega a culpa desde que nasce. Essa é a palavra. Então, sim, o meu câncer aconteceu, teve vários motivos. A questão toda que eu digo é, em algum momento meu corpo desistiu, se desorganizou, entrou em pânico e desistiu, não conseguiu. É isso. Meu corpo surtou e começou a reproduzir as células. Qual é o motivo E disso? culpa tua, aconteceu um monte de coisa, sabe? Tipo, Entende? Então é isso. A e não questão é é karma também, tá, É povo? isso, Não é karma. não é isso. Não é entender que é karma. A gente tem que entender uma coisa. Tudo que eu vivo
é para eu aprender, é para eu crescer, é para eu acordar. E se eu achei que o câncer era uma maldição, eu só ouvia da Dona Sete Saias, assim, um dia, um Já ia perguntar dia dela. você vai ver que é uma bênção, que esse câncer vai ser uma bênção na sua vida. E hoje eu digo, ele foi uma bênção, porque ele me libertou de muitas coisas. Hoje eu sei muito mais quem eu sou, muito mais quem eu sou. Entender o mundo. Eu chamei a Fabiana aqui porque eu tenho visto, assim, quando fizeram uma piada muito sem graça comigo essa semana, eu vi o quão urgente era a entrevista da Fabiana. A piada foi a seguinte: mas tu, hein? Tu só tem amiga emperebada. Eu disse, se vocês estão falando que eu tô com um número gigante de amigas com câncer, deixa eu te dizer, a maior incidência dos cânceres femininos acontece em torno dos 50 anos, tá? Que é quando vem a menopausa, tá? E é por isso que realmente eu tô com muitas amigas, infelizmente, vivendo essa realidade. Se você é minha amiga e achava que era a única, eu quero dizer para você que está passando de 50, Jesus, sabe? Olorum. É. Deus também não tem nada com isso. Tem a ver com um fenômeno que em várias partes do corpo, do mundo, já tem cura, Uhum, que não é espalhado por interesse uhum, econômico. Então não é uhum. Deus que quer te levar, é os loucos que ainda não te venderam a cor. Bom, É isso. se você tem um carro bom, uma boa casa, você não vai levar isso para o outro lado, certo? Então, vende e vai para o hospital que já tem a vacina, que já tem a cura. É isso. As mulheres são capazes de, por um lifting, ir para a Tailândia, entendeu? Ou ir trocar de sexo, ah, sei lá onde, porque é o melhor hospital. Se você é capaz disso, pense, você não vai levar seu carro, você não vai levar sua casa, você não vai levar seu orgulho para o pós-vida. Chuta o balde e vai para o melhor hospital. E nem precisa, Gabi. Olha, tem pesquisas agora. Eu sou apicultora, né? A apitoxina, que é o veneno da abelha, contém a melitina. As pesquisas estão mostrando que a melitina ela acaba com todas as células cancerígenas em meia hora. As Era abelhinhas usado estão no aqui. Egito. É isso. As abelhinhas estão aqui, né, a 100 metros de mim, entende? Então, assim, a gente não precisa ir para outros lugares. O que a gente precisa são políticas, né? E aí a gente está falando das grandes empresas Informação, né? farmacêuticas, né? Que não querem que a gente se cure. Não querem. Já tem procedimentos em Israel de congelamento. Não, não se opera mais câncer de mama, você não tira mais. Você congela o câncer, né? O Você Overnight em congela São o Paulo já tem nódulo. isso com nitrogênio. É isso, você congela, depois você matou, aí aquilo quando descongela vai simplesmente embora. Isso não nos Então, lembra cirurgias espirituais, sim, é como uma cirurgia isso. espiritual lida com o Isso. câncer. Eles ressecam. E como a Umbanda lida com isso? O Mulu, ele Uhum. resseca. Ele retira a água, ele Exatamente. desidrata, ele Ele tira desida. a vida. O Mulu retira a vida, ele desidrata, porque a base da vida é a água. É isso. Gabi, a gente sabe que são interesses dos poderosos, né? E aí contra isso a gente não pode ir. O que a gente pode fazer? Autocuidado. A gente está aqui no mês, né? No Outubro Rosa. Vamos, mulheres, nos tocar. Vamos fazer o autoexame. Vamos fazer as tomografias, as mamografias, tudo. E vamos entender que não é o fim do mundo e que ninguém aqui tem culpa. Somos sobreviventes. Fazemos o que melhor podemos fazer. Sobrevivemos todos os dias. E isso já é muito nos dias de hoje para nós mulheres. É isso.
Para a gente fechar com chave de ouro, eu gostaria que tu falasse um pouco de Nanã, a Oh, senhora da ancestralidade e da tô muito alquimia. naná. Eu tô muito naná. Aqui na minha casa, aqui na chácara, desce assim, aí eu tenho um lago, lindo meu lago. Eu tô toda nanã agora. Eu acho que nanã é esse momento, né, de sabedoria da mulher, mas é uma sabedoria, não é só a sabedoria, é quando você realmente perde a ingenuidade. A Nanã, ela é essa água da criação, esse lodo da criação, mas ela representa muito a mulher quando ela chega nessa etapa do e agora, né? O que que eu fiz da minha vida? Né? Ela representa essa mulher que para e fala assim: eu não quero mais ser boba, idiota, eu não preciso disso. Né? A gente tem em Nanã uma força muito ancestral que é a ancoragem de nós mulheres. A sabedoria ancestral feminina, ela vem por Nanã. Ela vem, ela vai passando de geração em geração por Nanã. Só quando nós chegamos na etapa nanã da vida é que a gente consegue parar, olhar, refletir e transformar vivência, conhecimento em sabedoria. Só Nanã faz isso. A mãe da Exatamente. calma, a mãe da paz, aquela mãe que olha e fala assim: eu tenho pouca energia disponível, então eu só vou naquilo que vai dar certo. Aquela música, eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Isso é Nanã. Nanã é assim: a pouca energia que eu tenho, eu vou poupar. E eu só vou direcionar para quem merece e para situações que merecem. Porque de verdade, eu não sou mais a jovem que tem energia para dar e vender. Nanã é esse momento. Nanã é esse momento. Exatamente. É a figura da avó que não tem que ser mãe dos filhos, ela pode dos netos, ela pode ficar com os netos, dar carinho, apoio e energia para eles, mas ela não tem que ser a mãe deles e mãe dos filhos. Ela só fica com eles e deu. Devolve Ela para a mãe. Ai, travou. Ó, a Bibi falando, foi a ciranda das mulheres sábias. Será que a gente está no ar? A Fabiana tá girando ali. É que ela tá no sítio. Mas, amores, assim, ó, o objetivo de hoje é você saber que Fabiana Carvalho trabalha com mentoria da saúde feminina, né? Mas tem mentoria muito em comum. E que talvez muitas pessoas possam desmerecer a questão que o conhecimento que ela detém não é para qualquer um. Como o conhecimento que eu detenho não é para qualquer um, né? É para todos aqueles que têm abertura para compreender que o mundo é maior, né? Então ela pegou todo o conhecimento dela de sacerdotisa de Umbanda para tratar essas dores do feminino e fazer essa terapia integrativa. E é incrível, é incrível. Ela sai do corpo, vai até sua casa em espírito, e eu confirmo isso porque eu já passei por isso. Ela já veio na minha casa. E ela e a Preta Velha caminham no espaço no tempo, ela volta é super rápido. E aí ela, através do conhecimento mágico umbandístico, que em sua raiz era exatamente isso, para tratar pessoas que não tinham como tratar determinadas doenças que eram de origem do espírito, ou envolviam o espírito mesmo tendo origem no físico, ou
naquela época, não tinha SUS. Então, ela traz um cabedal gigantesco e coloca a serviço desse feminino. Escaldapés, banho de útero. Eu sei que tem muita gente que trabalha com Yoni Eggs, feminino sagrado. A questão é que nem todas as pessoas conheceram tão de perto a dor do feminino para reconhecê-la profundamente. Existe o moldado no marketing, existe o raiz, né? Esse trabalho da Fabiana é um trabalho raiz, né? Eu sou uma pessoa que aqui pro No Astral com a Gabi, eu vou convidar só quem eu quero. Não é todo mundo que está fazendo sucesso, porque tem que ser gente que eu assino embaixo do que faz. Nossa próxima entrevistada, amada do meu coração, é a Cris Menberg, né? Benzedeira, benzedora, exorcista, e que se dedica a milhares de pessoas na caridade a trabalhar, a curar com o benzimento. Deixa eu ver se eu consigo trazer a Fábio de volta. Não, ela caiu mesmo, né? Então, Fábio, beijo. Deve ter sido a internet lá na cidade dela, mas já era a última pergunta. E eu peço que vocês compartilhem, porque às vezes a gente posta, fica por isso mesmo. Não, compartilha, comenta, porque sem os comentários de vocês dizer gostei da tal parte, detestei tal parte, sem o comentário, o Instagram congela o vídeo. Eu preciso que você comente. Eu preciso que você compartilhe com pelo menos 3 pessoas. E é importante que se saiba dessas questões que são urgentes. Nunca foi tão urgente. A mulher nunca teve tão confusa sobre quem é, seus propósitos, sua saúde e o que eu dou atenção primeiro. Eu dou atenção para o meu estudo, eu dou atenção para minha casa, eu dou atenção para o meu marido, eu dou atenção para o meu corpo que pede urgência, mas não diz direito o que quer. O que eu faço? Certo? Né, gatão? Olha, meu Deus, a cor do gatão trocou de olho. Ele abriu o olho, ficou amarelo, vermelho, depois ficou verde. Esse é o meu gatão bruxal. Lindão, né? Se alguém xingar meu gatão, ai, ai, ai. Porque ele tem 11 anos, meu pretucho velho, né, adotem gatos pretos. Eles são familiares maravilhosos, eles canalizam energias lindas. E antes de dar tchau, vou só pedir para vocês olharem o curso que eu acabei de lançar sobre guardiãs espirituais. Não é um curso dentro da Umbanda, dentro do kardecismo, dentro do candomblé, dentro do shintoísmo. Não, é open bar. Porque eu acho que todos os homens e mulheres precisam conhecer as guardiãs espirituais e ter pelo menos um caderno cheio, né, de opções de quem chamar, por que chamar e por que essa guardiã é tão importante para esse momento. Mesmo que você não seja médium, não saiba que é médium e seja só terapeuta, ou seja uma pessoa que reza, né? Dá uma conferida no curso. Ó, agora ficou amarelo. Ai, verde de novo. Ai, que lindo que tu tá hoje. Beijo, mamãe. Ó, aqui tinha ele pegou uma virose e morreu. Foi uma morte muito triste. O nome dele era Chamego. Arlete, enviando a equipe Mundamar pro Chamego. Mas tem mais outro gato, que era a cor clara, que também tá no astral. E os dois vão ser levados para Mundo Amar para poder
ter reencarnações melhores, poderem ser levados com muito amor, com muito carinho, para essa que é a cidade espiritual gigantesca que o nosso grupo movimenta, né? Então fica o meu beijo para vocês, confiram o curso aqui. Confira os cursos da Fabiana em www.fabianacarvalho.com.br www.fabianacarvalho.com.br. E você, mulher, que tá coisada, né? Não tá legal consigo mesmo. Marca a mentoria com a Fabiana, vale a pena muito, muito, muito. E se o seu problema, Gabi, na verdade eu não sei muito. Aí marca comigo que eu investigo e encaminho. Beijo, beijo, beijo. Boa noite. Boa noite, Fábio. Eu quero agradecer. Tu é uma das mulheres mais maravilhosas que eu cruzei nessa vida e em outras vidas. Tu é uma vencedora. E para quem acha que mulheres que têm câncer não são pessoas com karma, eu quero dizer que a Louise Hay, que revolucionou o mundo dos mantras que curam, morreu de câncer de mama. A maioria dos grandes mestres sofreu disso. E eu espero que logo os laboratórios liberem toda a cura que nós temos direito. Que assim seja. Boa noite, Carol. Assiste de novo que vale a pena.